Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como eu disse para vocês, só tem mulher porreta aqui, uma mulherada que age, né, que vai para a ação, que a sororidade vem no próprio trabalho delas, é na atuação cotidiana que elas lutam para combater a violência. Então, sem mais delongas, eu vou já pôr na tela a Sara Gama. Cadê a Sara? Oi, Oi, querida, muitíssimo obrigada, viu? Boa noite, tudo bem? oi, Maria Flor, tudo bem? Boa noite, pessoal. Que coisa boa estar aqui com vocês. Que, Que que prazer, que beleza! alegria. Ó, só é colocar, né, lá no meu Instagram que eu ia participar disso, gente, vocês não fazem ideia de como foi. Inclusive a minha grandíssima amiga Ganza, né, fez lá um comentário muito legal sobre isso. Maria Ah, Flor, que deixa eu te bom. falar. Eu sou muito barbeira no celular, eu não consegui virar, não. Quando eu viro, eu fico de cabeça para baixo. Ah, tá bom, não tem problema, Então, Sara. eu vou ficar assim, tá? Pode ficar Depois, assim, não tem problema. Gente, desculpa não, o não cenário tem do hotel, mas problema. é isso. Olha, gente, mulher de luta é assim. A Sara está no meio de um evento, ela vai assumir um cargo no Rio de Janeiro. Ela topou o programa, veio, foi para o hotel para poder fazer a live com a gente, o tempo que ela vai conseguir ficar. Então, a gente sempre agradece quem tem essa disponibilidade e esse compromisso. A Sara é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia e ela coordena o núcleo de enfrentamento a violências de gênero em defesa dos direitos das mulheres. Então, bem-vinda, Sara. Eu gosto muito do seu Instagram, eu vivo zapeando lá e aprendendo Ah, com que bom. você. Muito bem. Que E honra. a gente já está aqui também com a Denise Botadal, minha Ah, grande ótimo. companheira. Cadê nossa secretária? Cadê a Denise? Ali. Tudo bem, Boa noite, querida? Boa Saudade de você, noite. Denise. Tudo bem? tudo bem? Boa Muito noite. bem. Pessoal, a Denise, ela tem um currículo imenso, mas ela tem uma história, uma trajetória no movimento sindical, especialmente no serviço público, né, internacional, e hoje ela faz, dentro do Ministério das Mulheres, ela é a secretária, né, de combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, uma secretaria dentro do Ministério. E hoje a gente vai falar um pouquinho das ações que o Ministério vem fazendo e tal. Meninas, eu queria começar, porque assim, dei uma olhada na pesquisa do Senado, que saiu a semana passada. Essa pesquisa do Senado, do Data Senado, pessoal, ela ocorre a cada 2 anos, ela já tem uma série histórica de 10 pesquisas, e os dados, né, são assim, ele, para mim, eles são alarmantes naquilo que ele aponta e naquilo que ele também não diz. Eu separei alguns dados para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que o Guilherme colocasse na tela, porque eu separei alguns gráficos. Gui, põe na tela para mim, por favor. Então, ó, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem, a questão da percepção das mulheres sobre a desigualdade de gênero. A pergunta era: de forma geral, você considera o Brasil um país muito machista, pouco machista, nada machista? Vejam vocês que tem queda, né, no índice de muito machista, e uma queda expressiva, né, de quase 10 pontos. Ou seja, a mulherada está olhando para o Brasil e se a gente compara em 2021, a percepção sobre o machismo, né, sobre este país bastante violento contra as mulheres, diminuiu. Pode ir, Gui, a gente vai um pouquinho rápido, porque a gente está com pouco tempo. Então, assim, outro detalhe importante: a percepção varia de região em religião. Então, assim, o Nordeste, por exemplo, a percepção, Sara, na sua terra, é maior. A mulherada enxerga mais, é bem Isso. maior que, por exemplo, no sul do país. Então, às vezes eu fico olhando, eu acho que isso tem um pouco a ver com a politização. Tanto é que quando a gente olha na religião, o espectro das mulheres católicas e evangélicas, a percepção em relação ao machismo também diminui bastante. As que não têm religião ou são de outras religiões
tem uma percepção maior em relação ao machismo. Gui, por favor. A percepção sobre o respeito. De forma geral, você acha que as mulheres são tratadas com respeito no Brasil? Vejam vocês que para o sim, tá, subiu 7%, às vezes 46% e não desceu, né? Era uma percepção maior. A maioria em 2021 percebia que a gente não é tratado com o respeito que a gente merece. Diminuiu essa percepção. Pode ir, Gui. E o Data Senado chama a atenção que o índice mais baixo que se teve nessa série histórica foi em 2013. E aí a gente olha, 2013 também, né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente tinha uma presidenta mulher, a maneira como se tratava essa presidenta, né? O nível de misoginia, tudo isso tem, a meu ver, acaba causando um dano maior na sociedade. A percepção sobre a violência. Em 2021, para a pergunta, para você, nos últimos 12 meses, a violência doméstica e familiar contra as mulheres aumentou, permaneceu ou diminuiu? O preto aumentou. Olha o que aconteceu. De novo, houve uma diminuição, né? Permaneceu igual, subiu um pouquinho e diminuiu, subiu para 5%. Pode tocar? Vamos um pouquinho mais rápido. Em relação a recorte de raça e também em recorte de renda, o que a gente percebe é que as pretas e pardas indígenas têm uma percepção maior sobre a violência doméstica do que entre brancas e asiáticas. Pode ir. A mesma coisa no recorte de renda. As mulheres mais pobres têm uma percepção maior, né? Até 2 salários mínimos foi o maior índice de enxergar, né, a violência doméstica. Pode passar. Isso aqui é curioso, meninas, porque veja só, quase 70% das entrevistadas, quando perguntada, olha, só para vocês terem ideia, pessoal, o recorte dessa entrevista é gigantesco, foram quase 23 mil mulheres. Quando se pergunta se elas conhecem alguém que sofreu violência doméstica, quase 70% conhece. Mas quando pergunta para esse universo de 22.700, quase 23, se elas já sofreram, apenas 30% diz que sim. É curioso, né? Como é que pode? No universo de 22, só 30 sofreu, mas quase 70 conhece alguém que sofreu. Então, aí para mim é um dado importante para a gente olhar também, né? Porque muito possivelmente, da mesma forma que a mulherada tem uma dificuldade maior de denunciar, etc., também é muito difícil falar quando você é vítima, né? É difícil você se colocar. Então, por isso que eu coloquei esses gráficos juntos, porque nesse universo a gente olha só 30 dias que sofreu. E os tipos de violência, deem uma olhada no segundo quadro, todos eles cresceram, minha gente. É uma coisa louca, né? A violência física, a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, todos eles, né? Teve um índice bastante grande de 21, tá, tudo o gráfico está em curva de crescimento. Nesse universo das que responderam que sofreram violência. Pode ir para frente? Agora aqui, Sara, a gente já vai começar a nossa conversa sobre os instrumentos de proteção. Então, e Denise, eu acho que essa pesquisa ela também é uma luz muito grande para a gente pensar nas campanhas, né? O nível de conhecimento das mulheres sobre os instrumentos de proteção. Então, a lei da Maria da Penha, que está fazendo 17 anos, aliás, tem uma outra questão que eu quero conversar com a Sara e com a Denise. Gente, o Brasil Paralelo faz um documentário daqueles bem absurdos, negando que a Maria da Penha sofreu violência doméstica. Então, eu queria ver se a gente também conversa aí que instrumentos legais a gente pode fazer nesse revisionismo, que é um absurdo, né? A gente mal consegue colocar uma lei importante como essa em prática, e aí você já tem uma extrema-direita criando uma nova narrativa sobre ela. Bom,
A Lei Maria da Penha, gente, é a primeira lei que a gente tem como instrumento de proteção, porque antes os casos de violência ia para pequenas causas. Então, essa é a primeira lei que enquadra. Ela ainda tem muitas falhas. A gente viu o que aconteceu lá com o juiz que negou, né, a Ana Hickman, que sofreu violência doméstica, e negou para ela uma coisa que está lá na lei. É um absurdo o nível de interpretação, é revoltante. Mas, enfim, o fato de ter esse instrumento é muito importante. Então, o que a gente faz para tornar ela mais conhecida? Porque quando a gente vai para olhar os instrumentos, vai para o próximo slide, Gui, vocês percebem que as pessoas conhecem muito pouco. Então, olha, na questão, quanto você conhece sobre a Lei Maria da Penha? O preto é o muito. Veja só, 24%, que conhece um pouco, 67%, e teve queda também, e que não conhece nada, 8%. Então, essa primeira coisa que eu acho que chama bastante nossa atenção, como é que a gente pode fazer cartilhas, campanhas, etc., para fazer com que essa mulherada se aproprie desses instrumentos de proteção. Gui, pode tocar? A confiabilidade, Sara, essa daí é outra para você também depois comentar. Você acha que a Lei Maria da Penha protege as mulheres contra a violência doméstica? A confiabilidade, o preto, de novo, é que sim, o amarelo é em parte e o verde é que não. Então, você vê que as pessoas. Eu acho que essa é uma percepção boa, né? Porque nem sempre a gente tem as medidas protetivas, nem sempre a gente tem dentro do poder público aquilo que deveria ter, né? A gente viu no governo passado o fechamento das casas das mulheres, fechamento de delegacia, retirada de orçamento para combater a violência e para as políticas públicas para as mulheres, tudo isso tem um impacto bastante grande. Pode tocar? A gente já está terminando, meninas. É só para a gente mapear aí sobre o que vamos conversar. A gente já falou um pouquinho disso, né? A Lei Maria da Penha, que a gente pode usar. A Sara contou um dia desses no Instagram dela, que quando a gente fala da Lei Maria da Penha, uma empregada doméstica sofreu uma violência dentro do espaço de trabalho dela, que é a casa, a gente pode usar a Lei Maria da Penha, né? Como instrumento de proteção. Pode tocar? Sim. Por mim, Você, sim. E você, Denise? Também? sim, né? Então, Sim. pronto. Você conhece ou já ouviu falar sobre esses serviços? Isso também é outra coisa importante para vocês duas, né? Que estão em postos chaves. Qual é o instrumento mais conhecido? A Delegacia da Mulher. 95% conhece a Delegacia da Mulher. Serviços de assistência social como o CRAS e o CREAS, 87% conhece. Defensoria Pública, 87%. Ligue 180, que é o Laranjinha, também tem bastante. São os 3 instrumentos ali bastante conhecidos. As casas-abrigo, 57, e a Casa da Mulher Brasileira, 38. Acho que não tem tanto também, né? Porque, infelizmente, a gente não tem todas as capitais, pelo menos. E, por último, outros instrumentos. Então, aqui é uma coisa interessante para a gente pensar também em campanhas, né, mulherada? E eu acho que tem mais um slide, ou esse é o último? Mais um. Quanto você conhece sobre medida protetiva? De novo, muito parecido com a Lei Maria da Penha. As mulheres dessa pesquisa, 16% conhece muito, 68% pouco, e 15% não conhece nada, e 1% não respondeu. Acabou, Gui? Acabou, né? Não, tem mais um. Isso também era uma coisa que eu queria conversar com vocês. A atitude em relação às agressões. Essa é uma coisa interessante. Se conhece pouco, ou mais ou menos, por exemplo, em relação à Lei Maria da Penha. Mas é muito curioso isso. A mulherada, a primeira coisa que elas procuram é a família. É o entorno, né? É o mais próximo, quando elas são agredidas. E aí você tem uma escala, eu não consigo enxergar aqui na apresentação, agora sim,
não fez nada, né? Quando sofreu uma agressão, 9%. Denunciou numa delegacia comum, 31%. Procurou ajuda dos amigos, 45%, é a laranja. Procurou ajuda da família, a imensa maioria, 60%. Denunciou numa delegacia da mulher, 22%. E procurou a igreja. Atenção para esse detalhe, gente. Esse é um dado muito importante, que as pessoas sempre quando criticam, né, as comunidades evangélicas e católicas, não conseguem perceber que também ali você tem uma comunidade, né? Você tem uma rede que muitas vezes pode te ajudar. 45% foi para a igreja. Acho que acabou, né, Gui? Esse era o último. Ah, não, ainda tem mais um. Motivos que levam a não denunciar. Medo. O medo é o maior, né? Na maioria das vezes, 73%. A falta de punição, de não acreditar que vão ser punidos, 61%. Depender financeiramente do agressor. Essa é uma coisa que eu quero conversar muito com a Denise, porque eu me lembro que durante o processo do Bolsa Família, uma das vários estudos que eu li, o que a gente conseguia perceber é que quando as mulheres tinham acesso a algum recurso, a violência doméstica como um todo diminuía, né? E a gente viu nesses 4 anos a falta de política pública, a gente vê isso retroceder. Preocupa-se com a criação dos filhos, 60%, está um pouco ligado, né, com depender financeiramente do agressor. Acredita que seria a última vez, essa é uma coisa que a gente ouve sempre, 58%. Ter vergonha da agressão, que é uma coisa triste isso, né? A vítima geralmente é culpabilizada várias vezes, acaba não procurando ajuda. E não conhece os seus direitos, 48%. Então, meninas, eu acho que a gente pode parar por aqui. Deixa eu diminuir a minha tela para ver todos vocês, os comentários, porque eu sou cega. Na hora da apresentação, aumentei um pouco a tela. Eu queria começar com a Sara. Sara, você está lá no núcleo, ele foi criado há pouco tempo. Eu queria que você. E assim, o estado da Bahia está chamando muita atenção pelo nível crescente de violência, não só contra as mulheres, mas contra a juventude negra, contra a população negra, né? Eu tenho conversado com muitos estudiosos e amigos e sindicalistas. Tem hora que eles acham que isso é uma ação coordenada, então a gente precisava olhar com mais atenção. Eu queria que você contasse um pouco como é que está a ação no núcleo, como que as pessoas chegam lá, né? Qual é o caminho, já que a gente olhando, Sara, para essa pesquisa, nos dá um quadro que, primeiro, as pessoas não conhecem as medidas protetivas, elas conhecem pouco a Lei Maria da Penha, e muitas vezes ela não tem o recurso, né? Ela acaba procurando uma delegacia comum, porque não tem uma delegacia da mulher. Como é que se chega lá no núcleo do Ministério Público? Como é que a mulherada, que percurso é esse? Quais as ações que vocês estão fazendo lá? Pronto. Vê só. O núcleo, Maria, ele veio depois de que nós tínhamos o GEDEM. Não sei se você chegou a conhecer, né, a ação que nós tínhamos com o GEDEM. E o GEDEM, veja bem, a Lei Maria da Penha de agosto de 2006, o GEDEM surgiu em dezembro de 2006. Nós fomos rápidos em fazer, né, uma adaptação das nossas estruturas dentro do Ministério Público para dar amparo àquela mulher, né, que nós sabemos historicamente a violência contra a mulher existe desde que o mundo é mundo. E, graças a Deus, com a Lei Maria da Penha, nós colocamos, eu sempre falo, a Lei Maria da Penha podia não resolver nada, o que não é verdade. Mas o fato dela existir e de ter colocado um holofote nas violências que existiam e que eram acobertadas, eram normalizadas, eram tidas como algo a ser satisfatório para a manutenção de uma família, enfim. Maria da Penha, com a lei que ela traz, né, com o nome dela, ela traz justamente esse holofote, essa luz sobre aquilo que estava obscuro. Então, isso aí foi, para mim, um dos maiores ganhos que nós tivemos. Aí eu queria, antes de falar, só pegar um pouquinho do gancho, Maria, quando você fala dessa pesquisa, eu recebi a pesquisa assim que saiu, e eu também me chamou atenção muita coisa.
Aí você falou assim, Sara, olha, lá no Nordeste as mulheres têm mais percepção, né? As mulheres negras, elas têm mais percepção. Por quê? Porque elas sofrem mais, Maria. Porque elas sofrem mais. Essas mulheres que têm baixa renda, que são, né, que têm tem aquela interseccionalidade da raça, da cor, da etnia, da religião, essas mulheres elas passam por esse processo da violência todos os dias e de uma forma muito mais intensa. Tá? Então, assim, aí a mulher do Nordeste ela é mais politizada do que a mulher do Sul, do Sudeste? Não. A mulher do Nordeste ela está vivenciando isso no seu dia a dia. Então, por isso é que ela verbaliza. É por isso que ela fala. Ela já sabe o que é que está acontecendo com ela. E aí, Sara, isso tá bom, tá legal? Claro que não. Por quê? Porque significa, se por um lado nós tivemos essa mulher que tem um conhecimento melhor, conhecimento porque vem do que ela está passando. Por outro, essa mulher não está tendo a resposta, você trouxe aí esses índices todos, e por que ela não está tendo? Porque nos falta aquilo que nos falta desde que a Lei Maria da Penha ingressou no nosso ordenamento jurídico. Políticas públicas eficazes, reais, diárias, intensas. Há 17 anos nós sofremos com isso. Vou ter a oportunidade agora, não é, Denise, da gente estar na Casa da Mulher Brasileira, que vai inaugurar em Salvador. Glória a Deus! Depois de tanto tempo, nós vamos ter. Então, assim, é necessário que a gente tenha esse olhar, né? Aquela mulher que me procura lá no núcleo, ela muitas vezes vem desacreditada na justiça. Ela chega até nós dizendo assim, olha, e eu sempre falo, gente, nós somos a porta da desesperança. E por quê? Você também trouxe esse dado. A mulher procura quem primeiro? A família. Então, se ela não resolveu com a família, se ela não resolveu com os amigos, se ela não resolveu com o pastor, com o padre, aí é que ela bate na nossa porta. Na desesperança. Porque o que ela quer, na realidade, isso aí foi até tema do meu mestrado, o que essa mulher busca não é a punição daquele homem, não é que ele seja preso, muitas vezes o seu atual companheiro, ela quer que ele mude, né? Sim. Ela chega para a gente dizendo, doutora, dê um susto nele, eu quero que ele se transforme, eu quero que ele mude, que ele veja o que ele está fazendo de ruim para mim, para os filhos dele. Então, assim, essa percepção da mulher de que o entorno dela, né, aquela vivência que ela está tendo dentro das suas relações privadas, que não está boa, mas que ela quer, na verdade, aquele companheiro modificado, isso também passa por uma ação intensa nossa, enquanto agentes que estamos na frente, tanto sim que a gente desenvolve. Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, hoje nós estamos tendo um encontro da Copevide, que é a Comissão Permanente de Violência Doméstica. A Copevide, ela reúne todo o Ministério Público na área da violência contra a mulher. Eu acabei de assumir, vim de lá correndo para fazer essa live aqui com vocês, mas assumi a vice-coordenação, já fui coordenadora. Então, assim, nós nos empenhamos e é necessário que a gente se empenhe. Não é só o Ministério Público, não é só o governo federal, não é só o coletivo de mulheres. A gente precisa efetivamente de que todos participem dessa luta, tá? Então, assim, esses números foram surpreendentes, porque dá um certo desânimo, né? Você sente isso também quando a gente vê, né? Sim, Dizer, sim. poxa, gente, a cada 10 mulheres, 7 conhecem alguém que passou por violência. Eu sempre faço palestra e pergunto, eu quero ver alguém aqui que me levante, diga assim, eu nunca soube de um caso. Não existe, tá? Ou você está vivenciando, ou você tem alguém próximo, ou você tem conhecimento de alguém. Todos nós conhecemos algum caso de violência contra a mulher. Todos nós, sem exceção. Isso eu digo sem medo, sem medo. Porque dizer, dentro desse contexto social que nós vivemos, que você não sabe que alguém passa por situação de violência, isso é impossível, até porque basta fazer um caminhar aí nas mídias, diariamente, como eu faço, para procurar notícias, você vai se deparar com coisas absurdas, né? Coisas bárbaras. Então, a violência contra a mulher ela está na nossa sociedade de uma forma muito latente. E nós temos que enfrentar essa situação de muitas formas, muitas. O núcleo que nós temos atualmente, ele cuida, né, da violência contra a mulher dentro do âmbito privado, ou seja, dentro daquela possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha, mas também dentro do âmbito da violência de gênero.
Entende? Então, assim, por exemplo, as importunações que as mulheres sofrem, eu vim aqui, inclusive, para apresentar. Nós temos um trabalho dentro do Carnaval da Bahia, porque é um momento apoteótico de alegria, mas é também um momento em que nós temos muita importunação sexual contra a mulher. E a gente já faz esse trabalho desde 2018, nós começamos pequenos e hoje a gente está já trabalhando, inclusive, com parceria com a Prefeitura, com o Estado, a Secretaria de Política para as Mulheres, com entidades privadas, principalmente os blocos de carnaval masculinos, né? Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto, chama-se Luto por Elas, que vem do luto que todas nós sentimos diante das barbaridades que são feitas e da nossa luta, né? Que é incessante, que é diária. Hoje eu vinha no avião e eu vi um negócio tão interessante, lendo lá, né, a revistinha do avião, uma mulher negra, não sei se vocês têm conhecimento dessa moça, mas ela é a primeira mulher negra a escalar o Monte Everest. É uma brasileira, é uma paulistana. E sabe como ela conseguiu? Catando recicláveis. Uma mulher pobre, né? E ela começa a catar reciclável para conseguir dinheiro, e aí ela vai falando a trajetória dela, ela consegue entrar num curso de educação física na universidade, e daí ela fala um negócio, ela botou uma coisa que eu achei aquela frase tão sensacional que eu vou levar para todos os lugares. O que é que nós temos de tão forte e que nos une? Ela disse que ela tem o PIB, que é a potência interna bruta. Eu achei sensacional. Nós, mulheres, somos portadoras desse PIB, né? E é essa potência que eu acho que nós temos que colocar, cada um na sua esfera, você fazendo esse serviço de divulgar, de falar, de fomentar esse diálogo. A Denise, a gente teve a oportunidade lá de conversar a respeito das estruturas da Casa da Mulher Brasileira para dar esse amparo, porque com políticas públicas eficazes, as mulheres vão conhecer mais, as mulheres vão se sentir mais amparadas, elas vão acreditar mais na nossa lei. Diga-se de passagem, Maria, na verdade, você falou um pouquinho aí que a gente não deve, eu sempre penso assim, sabe? Tem certas coisas que a gente não deve nem ficar falando para não dar ibope, sabe? Mas assim, eu fui tão bombardeada com essa história esse Brasil não sei nem como eu Paralelo. chamo, né? Dizendo que a Maria da Penha, desfazendo toda a história da Maria da Penha. Eu fui bombardeada, várias pessoas me perguntando: você assistiu, você viu? Olha só, pode não ser nada daquilo. E eu falei assim, gente, a Maria da Penha ela tinha que ser muito genial. Ela é uma mulher inteligentíssima, mas ela tinha que ser muito acima da média. Você sabe por quê? Por um lado, né? Porque ela conseguiu enganar um sistema de justiça durante 19 anos. Né? E que passou por vários promotores, vários juízes, várias instâncias da justiça, todos foram ludibriados pela Maria da Penha. E tem mais, que vingança é essa que ela fez? Aí é o lado que ela não seria tão inteligente de se vingar, porque a ideia que eu soube é que ela se vingou por causa de uma suposta traição. Quer dizer, a mulher foi traída e ela vai arriscar a sua própria vida, se tornou uma pessoa dependente de uma cadeira de roda pro resto da vida. Quando a Maria da Penha passou por isso, ela tinha crianças, tinha filhas pequenas, ela ia submeter isso por causa de um homem que traiu ela. Gente, olha, só pensar nisso, qualquer raciocínio mais lógico já repudia uma ideia dessa. É Né? que, Sara, o que é perigoso, ao meu ver, primeiro que esse é um papo que eu vou continuar com as meninas, porque eu sei que você precisa sair. O que é perigoso é que Felizmente. isso vai para as escolas, porque eles vendem isso como material didático, né? E ganha-se muito dinheiro, porque assim, uma das coisas que a gente vê do aumento do crescente de violência contra a mulher também está na rede, que são canais com milhões de seguidores desses red pill, né? Que Isso. ficam ganhando e sendo pagos com anúncio, porque o ódio e a violência gera lucro, né? Então, Verdade. assim, quais são? A gente tem aí um PL das fake news, enfim, mas eu acho que às vezes a gente trata isso de uma maneira não vamos dar ibope, mas a gente sabe que, mesmo que nós não olhemos, não circulemos, existe todo um ecossistema para que isso
chegue e Sem saia, né? Não dúvida. fica na bolha, vai para a escola, vai para um monte de lugar. Então, gente, alguma coisa, a meu ver, precisa ser feita. Não, Sara, sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo com você. Apenas assim, eu acho que eu tenho tanta matéria para falar a respeito da mulher, do empoderamento da mulher, do crescimento da mulher, da autoestima da mulher, da luta, desse enfrentamento que ela passa, que eu não quero perder tempo com aquelas criaturas, sabe? É só uma opinião para minha. mim era, para mim o tempo é assim, o que a gente pode fazer legalmente com esse sujeito, sabe? Eu ando assim, eu É, ando, o que a gente pode fazer legalmente? Sara, querida, eu sei que você está super correndo, eu vou deixar você se despedir, já eu vou colocar a vou. Denise, Thaís e Bárbara que está aqui, e já te convido Pronto, para um próximo programa, né, com mais tempo, para a gente ficar mais tempo e você falar um pouco tá mais do seu certo. trabalho. Agradecer. Sinto muito que eu não vou assistir vocês, desculpem, mas realmente eu encaixei, porque eu não podia perder essa oportunidade de estar uma live como essa, num momento como esse, a gente conversar a respeito essa pesquisa que saiu agora, mas dizer que a gente está à disposição. Nós estamos crescendo. Eu sempre falo uma coisa que às vezes eu até choco, sabe? Porque quando a gente vai falar a respeito de quem somos, eu digo assim, gente, eu nasci num ambiente tão machista que eu me vejo, às vezes, uma machista em desconstrução, tá? É o meu dia a dia. Eu quero chegar e abrir a boca e dizer a vocês, eu sou uma feminista, mas eu acho que tem um chão tão grande ainda para eu caminhar que eu estou nessa desconstrução e eu fico muito feliz de participar disso com vocês, sabendo que vocês estão colocando um tijolinho nesse meu caminho. Muito obrigada. Desculpem não poder ficar até o fim. Denise, te vejo em breve, tá? E a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Beijo, Sara, Tchau, querida. boa noite. Tchau, boa Boa noite para sorte vocês. aí. Guilherme, já traga a Bárbara e a Thaisa, que está aí para fazer companhia para nós. Oi, Bárbara. Oi, Thaisa. Tudo bem, queridas? Boa noite, tudo ótimo. Melhor aqui, melhor agora. Denise, amada, bora lá. Boa noite, Que meninas. Boa noite. Eu queria que primeiro que se fizesse um comentário geral, acho que você já deve ter trabalhado de cima a baixo essa pesquisa e certamente tem outros levantamentos, porque todo o governo de transição, né, em cima da terra arrasada, que é um governo misógino, como o governo do Bolsonaro, a gente percebe que o ódio ele vai para se negar a nossa existência, né? Quando a gente vê o último ano do governo Bolsonaro, não tinha nada de recurso para política pública. Como é que é reconstruir no meio dessa terra arrasada, Denise? E trazer a mulher de novo para a cidadania? Conta um pouco para a gente. Bom, quero agradecer, então, melhor agora, mais fortemente o convite, Maria Fro, para participar desse diálogo do Fórum Sindical. Acho muito importante que a gente consiga olhar para os dados e, a partir dos dados, transformar isso em políticas públicas e em luta por parte do movimento sindical, dos movimentos sociais. Quero saudar a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís, e a Bárbara. Sejam muito bem-vindas a esse diálogo. A Sara precisou sair, né? Porque está tá lá na Bahia, em Salvador, em meio a um evento. Está no Rio. Perdão. Ela é da Bahia, está no Rio de Janeiro, em meio a um evento. E nós vamos, como ela falou, antes de entrar aqui no aprofundamento do diálogo, instalar, tanto no Rio de Janeiro, uma Casa da Mulher Brasileira, não somente na capital, como em cidades do interior, quanto na Bahia. Agora, dia 14 de dezembro, nós iremos inaugurar a Casa da Mulher Brasileira de Salvador e em mais 3 cidades, Irecê, Vitória da Conquista e Itabuna. A inauguração é somente em Salvador. E nós teremos, durante o ano de 2024, a construção nessas outras 3 cidades. E a Casa da Mulher Brasileira, ela dialoga muito com o que nós estávamos debatendo aqui. A necessidade da consolidação, do fortalecimento, da garantia de direitos e de acesso à Lei Maria da Penha.
A lei é extremamente avançada, uma das mais avançadas do mundo, porém nós precisamos de políticas públicas que garantam a implementação da lei. É nesse contexto que eu queria falar um pouco desses dados. E antes de falar o que estamos fazendo para enfrentar esses dados, nós acompanhamos tanto o lançamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, anualmente, quanto acompanhamos agora o lançamento dessa pesquisa sobre violência familiar e doméstica, do Data Senado, onde 21 mil mulheres foram ouvidas. É uma série histórica que a pesquisa vem sendo feita desde 2005, e os dados são muito fortes de relatos, de informações de mulheres que viveram violências. Então, 17% afirmaram ter passado por denúncias caluniosas, 22% informaram ter passado por algum tipo de violência no último período, no último ano, nos últimos 12 meses. Uma minoria que, de fato, procura as políticas públicas, os serviços públicos para denunciar. É aí que eu queria retomar um pouco a conversa aqui entre nós. Por que esses dados? Bom, esses dados não estão descolados da conjuntura pela qual o país passou nos últimos anos. Vou aqui falar dos últimos 7 anos. Então, houve um desmonte muito grande das políticas públicas para as mulheres, obviamente que também sofreram outros setores, como saúde, educação, assistência social, cultura. Porém, as políticas públicas para as mulheres foram frontalmente atacadas, porque elas foram tomadas por uma pauta comportamental e não uma pauta de promoção de direitos e autonomia das mulheres. Então, não é só um corte de verbas, é um corte de verbas, mas também uma distorção no que é o foco e o papel das políticas públicas para as mulheres. Praticamente, os projetos, as Casas da Mulher Brasileira, algumas poucas que começaram a ser construídas, e centros de referência da mulher foram construídos com um orçamento de emendas parlamentares. Então, o orçamento do Poder Executivo foi extremamente limitado e escasso. Somado a esse desmonte nacional de investimento em políticas públicas, também nós encontramos um desmonte, um reflexo nos estados, de desmonte do que nós chamamos de OPMs, Organismos de Políticas para as Mulheres, secretarias estaduais e municipais de políticas para as mulheres, que foram extintas, ou que se cortou o processo de crescimento quando a presidenta Dilma enfrentou o golpe midiático, político e parlamentar. Nós tínhamos 700 OPMs, Organismos de Políticas para as Mulheres, no Brasil. Agora, em 1º de janeiro, no início do terceiro governo do presidente Lula, nós encontramos nem 300 organismos de políticas para as mulheres estruturados. Então, isso não afetou só investimentos em geral, vindos do governo federal, mas afetou diretamente estados e municípios, com raras e honrosas exceções. Então, por exemplo, o estado do Ceará continuou com orçamento próprio estadual, construindo casas da mulher cearense, inspiradas no modelo da Casa da Mulher Brasileira. Maranhão, idem, continuou implementando casas da mulher maranhense, com esse modelo de reunir no mesmo espaço, serviços multidisciplinares, delegacia da mulher, atendimento social e psicológico, abrigamento por até 48 horas, trabalho na área da autonomia econômica, atendimento no Tribunal de Justiça, na vara de enfrentamento à violência doméstica, que fica dentro da casa, Ministério Público dentro da casa, Defensoria Pública e Delegacia da Mulher, no mesmo espaço. Então, alguns poucos municípios e estados resistiram ao desmonte, mas ele foi muito forte. Somado a isso, o incentivo ao armamento da população,
onde quem pagou com a vida foram as mulheres. A cada 2 mulheres mortas no Brasil, uma é morta com arma de fogo. Então, esses dados estarrecedores de um índice alto de feminicídio, de violências patrimoniais, psicológicas, físicas contra as mulheres, eles vêm sendo incentivados. Quando a gente fala, você fala e a Sara fala dos red pills, dos youtubers que incentivam a violência contra as mulheres, que autorizam a violência contra as mulheres, eles têm cerca de 8 milhões de seguidores pelas nossas contas. E alguns desses sites são monetizados. Esses sites achincalham não só a Lei Maria da Penha, como a própria Maria da Penha, que passou por uma gravíssima situação de violência doméstica que a colocou imobilizada em uma cadeira de rodas. Fazem vídeos desconstruindo a denúncia feita pela Maria da Penha, que gerou a Lei Maria da Penha. Nós estamos num processo de reparação para a Maria da Penha, envolvendo uma ação interministerial, porque até hoje não houve a reparação adequada ao caso da Maria da Penha, e eles investem nessa desqualificação o tempo todo. Foi falado aqui também da importância de tirar esses sites do ar. Esses sites, alguns, o ministro da Justiça, Flávio Dino, junto conosco, fez uma ação muito forte para tirar do ar, para processar, mas muitos deles ficam no limiar, do que é legal e do que é ilegal. Eles sabem como driblar a lei, mas eles estão na nossa mira. Bom, isso, recuperando um pouco o contexto histórico, né, aí dos últimos 7 anos, esses sites livremente pregando o ódio, a desvalorização, a misoginia, o preconceito racial, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia à vontade. E a gente tentando cercear, porque liberdade de imprensa não pode, liberdade de expressão não pode também afrontar a Constituição e os direitos estabelecidos no nosso país. Bom, diante desse quadro, o que nós, do Ministério das Mulheres, estamos fazendo? Finalmente, temos um Ministério das Mulheres. É a primeira vez no Brasil que nós temos um ministério exclusivo para políticas para as mulheres. Nós tivemos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, implantada pelo presidente Lula em 2003. Em determinado momento, ela se tornou um ministério, porém, junto com direitos humanos e promoção da igualdade racial. Depois, no governo anterior, ficou junto com família e direitos humanos, e finalmente temos, então, um ministério exclusivo. Bom, primeira ação foi retomar o programa Mulher Viver Sem Violência, que pressupõe uma série de ações, desde a reestruturação do Ligue 180, para que as atendentes estejam capacitadas para acolher, informar e orientar as mulheres, qual o tipo de violência que aquela mulher está sofrendo e o melhor serviço mais próximo da residência dela que ela pode procurar. A construção do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. O presidente Lula assinou o decreto em meio à Marcha das Margaridas, mas agora, até o final desse ano, iremos lançar o plano de trabalho do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, envolvendo uma ação transversal de vários ministérios nessa primeira etapa, e numa segunda etapa envolvendo estados e municípios, e a retomada da construção das casas da mulher brasileira e dos centros de referência da mulher brasileira. As casas, numa primeira leva, serão 40 casas da mulher brasileira. Qual é a ideia? Bom, primeiro, suprir todas as capitais com casas da mulher brasileira, porque o programa foi interrompido. Nós temos 7 casas somente em funcionamento. É um programa lançado pela presidenta Dilma que foi interrompido. Então, a ideia é darmos sequência à implantação das casas da mulher brasileira. Nessa primeira etapa, são 40 novas casas da mulher brasileira, e enraizar também os serviços da Casa da Mulher Brasileira no interior,
com um modelo que é menor, porque a demanda em cidades do interior, nas regiões do interior, em geral, não são tão grandes como nas capitais, o número de atendimentos, porém com exatamente os mesmos serviços interdisciplinares. Isso para falar um pouco do fortalecimento e da implementação da Lei Maria da Penha, garantindo as mulheres... Denise, desculpa, deixa eu cortar um pouquinho. Só para esclarecer, como a gente viu na pesquisa, as pessoas conhecem pouco. O que tem a Casa da Mulher Brasileira? Porque ela vai para lá quando ela corre risco, né? Que é uma forma dela fugir dessa violência, quando já está, às vezes tem medida protetiva, enfim. É um lugar onde ela pode ir com os filhos, né? Porque muitas mulheres continuam se submetendo à extrema violência, às vezes física, porque ela não tem para onde ir. Então, a Casa da Mulher Brasileira é o primeiro passo para que a mulher possa sair desse ambiente de extrema violência. O que mais que tem lá, Denise? Então, quando a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira, vou contar um pouco como é o atendimento. Ela, primeiro, é atendida pela equipe do atendimento social e psicológico, certo? Ali, ela passa pela recepção e é encaminhada para o atendimento assistencial e psicológico. Aí ela decide se ela quer fazer formalmente, certo? Uma queixa, uma denúncia formal contra o agressor. Já tem uma DEAN dentro da Casa da Mulher Brasileira, uma delegacia de atendimento à mulher especializada, inclusive com 2 celas para o agressor. O agressor fica lá, obviamente, num curto espaço de tempo até ser encaminhado para uma penitenciária, se for o caso e se for essa a decisão. Aí, depois que ela passa na DEAN, tem que ter continuidade o acompanhamento daquele caso pela promotora pública, pela vara de violência doméstica, de enfrentamento à violência doméstica. Se ela precisar de uma advogada, tem a Defensoria Pública dentro da Casa da Mulher Brasileira, se ela der sequência a um processo. E ela precisa também acionar diversos direitos garantidos pela lei. O afastamento do agressor da residência, a guarda dos filhos, porque as mulheres têm muita dúvida, além do medo, elas têm muita dúvida, que elas falam, eu vou ficar na minha casa, eu vou perder a guarda dos filhos. Então, para que ela acesse esses direitos, o auxílio aluguel, agora sancionado pelo presidente Lula, para as mulheres em situação de violência, para as mulheres com medida protetiva, enfim, uma série de coisas. E a própria medida protetiva em si, que ela não precisa ter feito o boletim de ocorrência para solicitar a medida protetiva. A medida protetiva pode sair emergencialmente sem o boletim de ocorrência necessariamente ter sido feito. Aí ela vai ser acompanhada de forma multiprofissional. Então, os serviços estão colocados dentro da casa, não somente para facilitar o atendimento da mulher. Esse é um objetivo muito importante, que a mulher não precise se locomover até a delegacia, até a Defensoria Pública, que é lá no outro lado da cidade, muitas vezes, até uma vara de família, mas também para que aquele caso seja acompanhado pelas várias áreas e seja, de fato, tenha, de fato, um olhar da área da psicologia, da área da assistência social, da Defensoria Pública, da delegada, da Promotoria Pública, que seja articulado, que seja transversal, para que seja humanizado, qualificado, especializado, e tenha o acompanhamento da mulher até o rompimento com a situação de violência. E aí eu queria só... Oi, pois não? Deixa eu só mais uma pergunta. Quantas casas até o final desse mandato vocês estão pensando aí no Olha, nessa primeira iniciativa, mais 40. Mas a gente pretende isso assim, para o próximo período, estou falando aqui 2024, até a metade de 2025, mas a gente está em constante articulação, tem muitos pedidos de municípios e de estados, e a gente ainda no planejamento para os anos seguintes, até 2026, vai ampliar esse número de casas.
E, além das casas, nós acabamos de encerrar um edital para a implementação de centros de referência da mulher, também nas diversas cidades. E uma novidade, inédita mesmo, nós abrimos um edital para as secretarias de segurança pública e de justiça que querem implantar tornozeleira eletrônica nos agressores. Porque o que a gente tem hoje é que os agressores que estão com tornozeleira eletrônica são agressores que tinham que cumprir penas já decididas, encarceramento, prisão, já definidas pelos juízes, mas devido à superlotação dos presídios, muitas vezes a tornozeleira vem como uma alternativa. Aquele agressor precisaria estar preso, mas está com tornozeleira. Nós queremos muito mais que isso. Aliás, nós não queremos que o agressor que deveria estar preso somente fique com tornozeleira. Nós queremos que ele fique preso. Nós queremos que, em situações emergenciais, a juíza, o juiz, dê uma medida protetiva para a mulher. Imediatamente, se aquele é um caso grave que coloca a mulher em risco, o agressor saia com tornozeleira eletrônica. Uhum. E não precisa de nenhuma lei nova no país para isso. Sim. O Código Penal permite. Então, o que nós queremos é incentivar o uso da tornozeleira nos casos graves. Claro que isso é mediante avaliação de risco, né? De quais em que situação aquele caso está, etc. Mas a gente quer avançar no uso das tornozeleiras para prevenir feminicídios, porque muitas vezes a situação se agrava e aquele caso, mesmo que a mulher tenha feito a denúncia, esteja com medida protetiva, pode virar um feminicídio. Então, nós lançamos um edital para as tornozeleiras eletrônicas, cerca de 10 estados vão implementar o uso das tornozeleiras eletrônicas, alguns já usam, vão ampliar. Além disso, centros de referência da mulher, que são aqueles serviços com atendimento social e psicológico para as mulheres, e estamos com um edital aberto, que se encerrou hoje, para as entidades da sociedade civil que querem trabalhar com formação no enfrentamento à violência. Mas, indo aqui para a conclusão dessa primeira intervenção, eu queria falar de uma iniciativa muito importante, que é a Iniciativa Brasil Sem Misoginia, que a ministra Cida Gonçalves formulou, articulou junto conosco, da equipe dela, envolvendo toda uma sensibilização, uma luta por sensibilização da sociedade para enfrentar a misoginia, o ódio, a desvalorização das mulheres. E isso, obviamente, é uma iniciativa que, para ser forte, para valer, ela precisa do envolvimento da sociedade. Então, nós conseguimos que mais de 100 instituições, empresas, inclusive empresas grandes, como a Meta, como a Coca-Cola, a Nestlé, a Uber, o Me Too Brasil, a CONTAG, a Marcha Mundial de Mulheres, aderissem a essa iniciativa. Diversas instituições, empresas e entidades, as centrais sindicais, empresas e entidades sindicais, instituições, para que façam campanhas nos seus ambientes de trabalho e nos seus produtos. Né? Imagine a força potencial que essas grandes empresas têm de colocar nos seus rótulos, nas suas campanhas, nos seus marketings, uma campanha contra a misoginia. Esse ódio contra a mulher, essa desvalorização, não é somente o machismo resultante do patriarcado, é o ódio. Assim, as mulheres não podem viver. Se ela tem uma decisão autônoma de trabalhar, de romper um relacionamento, de fazer um curso, de fazer uma formação profissional, de morar em outra cidade, em qualquer lugar, qualquer decisão que ela tome, é diferente desse estereótipo de uma mulher submissa, de uma mulher que não tem vontade própria, ela é assassinada, a vida dela é eliminada. E aí eu queria dar um gancho, foi tanta coisa que você colocou que eu tenho vontade de falar de diversas questões. Mas você vai voltar mais vezes, Denise, porque tem muita coisa. Vou escolher uma coisa, que é quando você falou da percepção das mulheres em relação à violência. A baixa percepção. Uma baixa percepção
de acordo com os dados, com as pesquisas, e uma baixa vontade ou iniciativa de procurar os serviços públicos. Então, em relação à percepção, de fato, é muito importante, são muito importantes as campanhas, o diálogo que a gente está tendo aqui, o trabalho dos sindicatos, o trabalho dos movimentos sociais nas empresas, porque é romper com a banalização. As mulheres são formadas para tentar manter aquele relacionamento, para que aquele casamento se perdure a vida toda. A gente ouve depoimento de mulheres pobres e de mulheres ricas e famosas, dizendo que quando sofreram violência, a família falou: veja bem o que você vai fazer, você tem uma família, você vai acabar com o seu casamento, com o seu relacionamento, veja os seus filhos. Então, isso faz com que seja soterrada essa percepção. É tudo muito naturalizado. O casamento é assim mesmo, os homens são assim mesmo, ele está num período difícil, ele não está bem, ele é pai de seus filhos. Então, toda essa infantilização dos homens, né, e amenizar a violência que as mulheres sofrem, vai baixando a capacidade de percepção das mulheres em relação à violência. E os serviços precisam melhorar. Nós precisamos de mais e melhores serviços para atender, acolher as mulheres. Então, tudo isso resulta em altos índices de violência, muito feminicídio. Um detalhe: a maioria dos feminicídios, as mulheres não tinham feito nenhuma denúncia antes, nenhuma. Olha a baixa percepção. E as que estão em situação de violência não procuram serviços e pode resultar que aquele caso se torne um feminicídio. Então, por hora, você falou tanta coisa importante, mas por hora eu paro por aqui para que a gente ouça as demais convidadas. Muito obrigada. A mulherada está dizendo que tem que ter a parte 2, e vai ter, gente. O problema é o seguinte: camaradas como a Denise, como a Thaisa, como a Bárbara, como a Sara, como eu disse para vocês aqui no início, são mulheres que dedicam a vida delas para esse trabalho. Então, o tempo delas também, né? Porque vocês sabem, a gente tem dupla, tripla, quarta jornada. Então, é jornada da luta, jornada com filha, jornada com companheiro, com a família, com o trabalho. Então, assim, a gente vai organizando aí o tempo com a Denise. A Denise é uma querida, a Thaisa é outra querida, a Bárbara, toda vez que pode, está aqui com a gente. A Sara, a gente já viu que pode contar. Então, a gente vai sim, porque esse é um tema que não tem... vocês percebem isso aqui no Fórum Sindical? A gente fala de racismo e combate ao racismo o ano inteiro. A gente não espera novembro. A gente fala do combate à violência contra a mulher o ano inteiro. A Bárbara estava aqui no último que a gente fez com a procuradora, a gente falou de assédio, né? No mundo sindical, no mundo do trabalho. Então, esse é um tema cotidiano nosso. A gente vai fazer vários, e se a Denise tiver tempo, ela vem. Mas vou trazer a Thaisa, porque a Thaisa, além do Simpro, Thaisa é professora, né, Thaisa? Do Simpro. Ou eu estou viajando? Do Simpro. Do Simpro. Abre o teu microfone, Thaisa. Não acredito que na hora que eu falar com a Thaís, ela vai congelar. Vou morrer aqui. Ela está aqui desde o começo do programa. Simpro, né, tá? Você está me ouvindo? Eu sou da base do Sindicato dos Professores, sou professora de história. Estou te ouvindo. É isso mesmo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a Thaisa vem de um território, que é Brasília, que é um território muito violento, né? Que a violência contra a mulher é muito grande, né, Thaisa? Eu queria ouvir um pouquinho o trabalho. Você está no conselho, né? No Conselho das Mulheres, lá do DF, e também ocupando a Secretaria da Mulher Trabalhadora. Qual que é? Eu vejo que você está super ativa nas redes, na campanha de 21 dias de enfrentamento à violência. Eu vejo você o tempo inteiro fazendo esse debate. Queria ouvir um pouco o trabalho na CUT, né? E no próprio conselho. E aí eu vou pôr a Bárbara, que a Bárbara também está cheia de pergunta, para ela fazer pergunta para a Thaís e para a Denise. Vamos, tá, é você. Bom, boa noite. Obrigada, Flor, de novo pelo convite.
Eu acho que eu estou com um pouquinho de delay na temporalidade, tá com mas eu estou escutando vocês em tempo. Pode falar. Você me ouviu a pergunta? Eu sou professora de História da Secretaria de Educação e sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e estou na Secretaria de Mulheres da CUT, né? É um prazer estar aqui conversando com a Denise, com a Bárbara, com a Sara, que não está mais aqui. Já vou aproveitar, quem estiver em Brasília, sábado a Denise vai estar num seminário importantíssimo no Sindicato dos Bancários sobre a violência, as várias violências no mundo do trabalho e nas bancárias. Quem estiver por Brasília, cola lá no Teatro dos Bancários junto com a gente. Não, eu falo de um lugar que é diferente de um lugar de governo, né? Que é um lugar de movimento social. Então, o movimento social, para mim, ele tem que ter uma territorialidade, ele tem que ter uma capilaridade que ele adentre para falar com as pessoas nos seus territórios, seja no seu local de trabalho, na sua associação de bairro, onde elas vivem, porque é importantíssimo a gente ter política pública de combate, de prevenção à violência, mas eu costumo sempre falar isso, não existe vacina contra a cultura. A cultura, a gente cresce nela, a gente nasce, a gente morre naquela mesma cultura que é enraizada e estrutura toda a sociedade brasileira, né? O machismo e o racismo estruturam a sociedade brasileira. O que significa isso? Que ele é absolutamente naturalizado. Existe uma enorme dificuldade, por exemplo, das mulheres encararem a violência que elas sofrem como violência. A pessoa gritou comigo, isso é violência? É violência. A encoxada no ônibus, mas o ônibus está cheio. Está cheio, mas você não está vendo os homens se encoxando uns aos outros, né? Então, não é porque ele está cheio. A cantada na rua de uma pessoa que você não conhece, com expressões que você não queria. Mas isso acontece com todo mundo, isso vai com todo mundo. Não é normal, assim. Existe uma enorme dificuldade de a gente desnaturalizar as diversas violências que as mulheres sofrem. E acho que se fala muito, né, principalmente na esquerda, sobre o trabalho de base, mas a gente perdeu um pouco sobre o que é isso, que é o território mesmo. De você, no dia a dia, conversar com as pessoas. A gente faz um trabalho de redes, é um mecanismo importante de comunicação, mas ele não substitui o olho no olho. O você conversar no seu bairro, você conversar na sua igreja, você questionar, por exemplo, o porquê que só as mulheres cuidam, porque só as mulheres fazem trabalho doméstico, porque só as mulheres estão encarregadas desse cuidado com a sociedade, sendo que são trabalhos que eles são trabalhos remunerados, né? A gente tem um valor de mercado para o trabalho doméstico. Então, a trabalhadora que está fazendo trabalho doméstico, ela tem um valor definido para salário. A cuidadora, a enfermeira, a médica, as pessoas que estão encarregadas dos cuidados da saúde física e mental das pessoas, isso é um trabalho remunerado. Elas têm uma remuneração fixa. Então, por que as mulheres, por que somente as mulheres ficam encarregadas de, numa sociedade, trabalharem, porque se você não trabalha por um trabalho remunerado, você passa fome, né? Então, você tem o seu trabalho remunerado, você acumula vários outros trabalhos remunerados, fazendo ele sem remuneração. Isso tem um impacto e um valor na economia, que é a opressão de um gênero, que está sendo ali explorado com trabalhos não remunerados. E o porquê que isso não pode ser conversado na igreja? Por que isso não pode ser conversado no seu local de trabalho? Por que não pode? Não só pode, como tem, assim. Existe um tabu sobre conversar sobre as violências, sobre conversar sobre os direitos que as mulheres têm. Existe um tabu na sociedade e se conversa pouco. Só que quanto menos a gente conversa, menos a gente se aproxima de a gente caminhar para uma solução dessa opressão, que é a opressão contra a maior parte da população brasileira. Nós, mulheres, somos a maior parte da população brasileira.
Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ter iniciativas governamentais, que as meninas estão tocando no Ministério das Mulheres, como a Lei da Igualdade Salarial, como o debate que está sendo feito intensamente para que a gente consiga, de fato, ter um programa no Brasil de combate ao assédio moral e sexual no local de trabalho, a ampliação dos aparelhos públicos de combate à violência. Ao mesmo tempo, a gente precisa tentar desmistificar e transformar a cultura, porque uma coisa que me sensibiliza muito é a quantidade de atos que a gente faz porque as mulheres morrem. Então, é uma forma ali de homenagear e de denunciar, que tem um alcance limitado na sociedade, e eu não quero fazer ato porque as mulheres morreram, assim, eu preciso que as pessoas tomem ação para que as mulheres não morram. E aí a gente precisa convencer as novas gerações de que a mulher não é um objeto, de que a mulher ela tem o direito de decidir pela sua vida, desde qual é a profissão que ela quer ter, se ela quer estar num relacionamento ou se ela quer estar fora de um relacionamento, que isso é natural, que as pessoas possam decidir. Eu preciso que as pessoas parem de encarar como tabu, conversar sobre a forma que a nossa sociedade patriarcal encara. Acho que agora a Thaisa dei uma sumidinha, mas voltei. Que a nossa sociedade encara os relatos que é violenta. Voltei. Eu tenho um pavor desta frase, que é uma frase legitimada nos casamentos religiosos, do até que a morte nos separe, que é uma construção que, como assim? Se as pessoas encontrarem caminhos diferentes na vida, o que é uma coisa normal, alguém precisa morrer? A gente precisa começar a falar sobre como é que os relacionamentos funcionam, assim, como é que essa questão de as pessoas precisam encontrar a sua felicidade num único lugar. As 8 bilhões de pessoas no mundo só podem encontrar felicidade num único lugar, num único tipo de relacionamento, num único tipo de relações socioemotivas. A gente precisa falar sobre isso e sem ser na forma de tabu. Porque quando você fala que as pessoas que estão se relacionando, uma delas precisa morrer, se esse relacionamento acabar, você está decretando que as mulheres vão continuar morrendo. Então, essa desconstrução desta cultura mesmo, que aí a gente vai entrar em debates como, por exemplo, como funciona o projeto de poder, né, o pentecostal. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando mal de nenhuma religião ou de uma religiosidade de ninguém. Eu estou salientando que existe um projeto de poder no país, onde existe a disputa da Câmara Federal, existe a disputa do imaginário da sociedade para a manutenção do poder do setor que está majoritariamente no poder político, econômico no país. Acho que a gente precisa começar a desconstruir certos tipos de violências naturalizadas e falar sobre o tipo de relacionamento está intrinsecamente ligado a falar sobre o porquê que as mulheres estão sofrendo tanta violência e estão morrendo em nome do amor, que não é em nome do amor, né? E aí a gente tem uma dialética, uma dicotomia na sociedade, como sempre, né? Isso que a gente vive, a gente toca a vida nisso. Mas aqui no Distrito Federal a gente teve só esse ano mais de 32 feminicídios. Para a gente dos movimentos sociais é mais, porque 2 mulheres trans foram assassinadas e elas não constam na lista, né, oficial do governo como morte por feminicídio, e aí é uma transfobia, né, que existe enraizada na sociedade e na estrutura de governo da sociedade, e aqui no Distrito Federal isso não é diferente. A gente teve uma CPI do feminicídio no Distrito Federal, porque a gente já tinha índices alarmantes, não é agora, né?
esses índices alarmantes eles já têm anos. Então, houve uma CPI do feminicídio que fez um diagnóstico, apontou possíveis caminhos que a gente poderia trabalhar enquanto sociedade civil, enquanto política de governo, política pública, só que a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar no conselho, enquanto conselheiras civis. Primeiro, não existe uma forma única de organização dos conselhos das mulheres, né? Então, os conselhos nos diferentes estados do país, eles são organizados de diferentes formas e eles têm diferentes formatos. Vou dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, nós da sociedade civil, dentro do conselho, somos necessariamente minoria, porque são 12 conselheiras civis, mais 12 conselheiras de Estado, e a secretária da Mulher de Estado, ela sempre tem uma pessoa a mais no governo. Então, aqui não tem a sociedade civil, ela é sempre minoria. Então, a gente funciona mais ou menos como a gente propõe, instiga e empresta documentos, vai para as reuniões, mas, a fim e a cabo, a gente só tem o papel a gente não tem... A gente propõe o que não tem muito respaldo num governo que assina, né, convoca a Marcha da Família, por exemplo, e outros movimentos que reforçam violências contra as mulheres, e a gente faz a denúncia, né, que foi o que a gente fez, por exemplo, na última gestão. Eu estava conselheira titular na última gestão, estou suplente, tem da Vitória, que é secretária de Mulheres dos Correios, e é o que a gente tem feito, assim, mas é um trabalho muito árduo. Vou dar um exemplo. Estavam previstas as construções com verba liberada, 4 milhões, mais verba de emenda parlamentar do Distrito Federal e algumas parlamentares federais para a construção de 4 casas da mulher aqui no Distrito Federal. Até a gestão passada, a gente está falando que essas casas teriam que ter sido inauguradas até o ano passado. Os terrenos estavam já delimitados, a verba estava aprovada e a maior parte dessa verba foi devolvida, né? Não foi executada. E como é que funciona a questão de verba? Quando você devolve verba, você não utiliza, depois, no ano seguinte, ela vem menor, porque, afinal de contas, não precisava de tanto, né? Você devolveu, só que precisava de tanto, gente. Mas precisava de muito mais, inclusive. E não foi executado. Não foi executado pelo governo, que é o mesmo governo, né? Porque era uma política deliberada, né, Thaís? Então, era uma política deliberada não fazer, né? Como a Denise acabou de falar. Eu vou pôr a Bárbara, porque a gente já está chegando nos nossos minutos finais. A Bárbara está de castigo aí. Eu tenho certeza que ela tem pergunta para a Denise e para a Thaisa. Pode até fazer para as duas, se você quiser. Tá bom. Primeiro, boa noite, que prazer estar aqui mais uma vez, Flor. Me chama que eu venho. Na correria de sempre. Acho que nós 4 nos conhecemos pessoalmente no congresso da CUT. Eu acho que nós 4 tivemos contatos lá, mas é muito bom estar aqui dividindo um espaço tão bacana e de um assunto tão importante, né? Da gente estar conversando. E elogiar também, o chat está fervilhando, viu? Estou lá lendo, tá maravilhoso, muito bacana ter esse diálogo tão intenso. Mas eu queria começar minhas intervenções. Primeiro, eu queria falar o final da fala da Sara. Foi uma pena ela ter saído, mas a Sara, no final, falou assim, que que ela foi criada numa cultura tão machista que ela não se sente que deva ser chamada de feminista. E eu acho que isso é um dado da pesquisa, sabe, Fro, que você apresentou e que as meninas falaram em outros termos aqui. Todos nós fomos criados nessa cultura machista, todas nós. E ser feminista não é o inverso do machista, pelo amor de Deus. O machismo, ele é um programa de supremacia dos homens, né? É um poder onde eles são superiores. E o feminismo é um movimento que quer igualdade de direitos, né? Não quer mais nem menos, ele só quer igualdade.
né? E quando eu falo de igualdade de direitos, eu não falo de igualdade de deveres, né? Porque a igualdade de deveres só vai ser igual quando os homens estiverem parindo também, né? Quando for só nós, vai ser só de direito mesmo. Mas eu queria fazer algumas intervenções. Não vou fazer perguntas direcionadas, queria fazer algumas reflexões, né? Primeiro, é muito importante esse acolhimento para as mulheres vítimas da violência concretizada, né? Digamos assim. As casas de acolhimento, elas são importantes, a política, a Lei Maria da Penha, é indiscutível a importância dela, que é quando a gente começa a dar nome à coisa, aquela coisa cultural ali que a Thaisa falou tão bem, a gente convive e é naturalizado, né? Então, é muito importante. Porém, essa violência, ela não começa com a agressão, né? Ela não começa com o feminicídio. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Onde começa essa naturalização dessa violência, né? Eu desconfio que a gente tem questões com um assunto que foi o assunto da prova do Enem, o trabalho invisível das mulheres, né? O trabalho invisível das mulheres, ele é de fundamental importância porque é ele que sustenta o patriarcado, que, por sinal, é o que sustenta o capitalismo. Então, eu tenho um sistema de violência que ele faz com que um trabalho que existe seja invisível e essa violência ela é silenciada. Eu tenho um duplo casamento. Um casamento ruim e cruel. Eu tenho um outro casamento muito complexo aqui no Brasil, que é o casamento da misoginia com o racismo. A gente nem pode comparar o que uma mulher negra sofre de violência, sendo ela a maioria da nossa população. E em lembrar que a gente falou do caso aqui da Ana Hickman, e eu postei sobre a questão da violência, queria até dar o meu arroba aí, Bárbara Pia Bezerra. Só que junto com a violência da Ana Hickman, eu postei também a violência que a atriz, a Patrícia Ramos, que é uma atriz negra e modelo, ela relatou num programa também, ao vivo, dizendo que sofria tanta violência, inclusive violências patrimoniais, a ponto de que o ex-companheiro dela, ele abriu conta e recebia todo o salário dela, né? Fez endividamentos, coisas horríveis. Né? E a da Ana Hickman, não houve comentários sequer, praticamente, sobre a violência da Patrícia. Mas a da Ana Hickman, muitos comentários, muita comoção, e aí vem também essa questão do racismo, que eu acho que a gente tem que pensar que uma mulher branca sendo violentada gera mais comoção do que uma mulher negra. Claro, ela é mais famosa também e teve mais mídias. Eu entendo isso. Mas um dos comentários me chamou muita atenção, porque alguém chegou no meu Instagram e botou assim: a Ana Hickman não é feminista, tá? E isso me remete a outras violências que a gente tem que pensar. Então, se ela ela não é feminista, então ela merece ser violentada, né? Então, aí vou de novo para essa questão. Que a mulher merece, parece que está destinada a essa questão da violência, e falar da capilaridade da religião nisso tudo, né? Que as igrejas, nos últimos anos, elas assumiram esse papel de serviço social, um papel que deveria ser do Estado, e quando vem o fascismo e quer diminuir esse Estado mínimo e dizer que o papel disso, de cuidar, é das igrejas, ela também determina muitas coisas, como a maior submissão, né, a maior aceitação dessa violência e a perpetuação dela, né, não só culturalmente, como factualmente. Né? Tem eu tenho um Twitter que um tempo atrás teve mais de 50 mil curtidas e comentários e tal, que eu falei assim: a mulher sábia constrói o lar.
Aí eu disse, você já construiu lá sozinha, mesmo estando acompanhada? Né? Porque cabe à mulher toda a construção, e cabe também ela aguentar tudo. Então, eu queria uma fala aberta das meninas, assim, falando um pouco dessa questão do racismo, um pouco do silenciamento, e um pouco ainda dessa política, do alcance das políticas públicas na prevenção para que a mulher não entre nesse ciclo de dependência, de silenciamento, de dentro de casa, porque as mulheres começam a cuidar das casas muito cedo, então ela começa a não ter o acesso à educação que deveria, ela começa a ter filhos muito cedo, ela casa muito cedo, e ela não consegue, não existem cursos específicos para as mulheres na indústria, por exemplo, cursos que façam que a gente tenha carreiras melhores. Quando a gente entra por exemplo, por concurso, eu que sou uma mulher concursada da Petrobras, então está tudo salvo na minha vida. Tá uma merda, não tenho carreira também, né? Não tem, a gente não consegue, eu ganho 25% a menos que outro técnico na mesma função que eu, que passou no concurso no mesmo dia que eu. Então, assim, não tem um lugar seguro ou de privilégio para a mulher na nossa sociedade. Né? E como é que a gente cria essa segurança, como é que a gente cria esses caminhos, né? E só para acentuar ainda aqui na reflexão, essa questão da violência ela é muito silenciosa, às vezes, que a gente na Petrobras convivia com uma cultura de assédio. Aí foi um escândalo que saiu nas imprensas. Nossa, todas as mulheres sofrem assédio na Petrobras, praticamente, né? Um escândalo. E a gente só consegue uma medida de começar a conter quando todas as mulheres se organizam, as duas federações se organizam, fazem um encontro, desenvolvemos uma pauta anti-assédio, e essa pauta entra no acordo coletivo de trabalho, que estamos fazendo a aprovação agora. Isso é importante aqui acentuar, né, Fro? Porque sem organização também a gente não avança. E a dica disso entrar no acordo coletivo de trabalho foi do Ministério das Mulheres, que nos chamou lá, teve reunião privada conosco e colocou que a gente só iria realmente avançar com essa medida. Então, ficam aqui algumas reflexões e algumas provocações, espero ouvir mais das meninas aí. Muito bem. Eu vou passar para a Denise, mas eu queria lembrar as ações, né? As meninas, a minha filha estudou na Poli, na USP, a universidade, um curso, né? As politécnicas, tem muito poucas mulheres, né? No curso dela era em torno de 9% de mulheres. Então, você tinha professor que ia dar aula, por exemplo, de mecânica, e colocava era uma coisa atroz, assim, isso na Universidade de São Paulo. Colocava um cartaz de borracharia, né? Tipo assim, essa força é igual de mulher de malandro. Esse nível, era este nível. Elas começaram a organizar uma campanha que chamava Politécnicas, um R de fora e entre parênteses existem, né? Que elas existiam e elas resistiam. E aí elas foram fazendo várias ações, porque elas criaram coletivos, e aí foram ampliando esses coletivos, ganharam, né? Ganharam uma amplitude que outras universidades, outros cursos começaram a fazer esse tipo de coisa. E aí a USP teve até uma CPI do estupro, porque você teve 180 casos de estupro. Então, não era uma violência só psicológica, moral, de assédio, de professores absurdos, né? Era uma violência concreta. E elas começaram a fazer brigadas de segurança para as festas. Então, assim, isso que a Thaisa está falando, isso que você está falando, a gente vê nessa geração de meninas, né, que tem que sofrer com esses red pills, como elas também estão se organizando e o quanto é importante isso que a Thaisa disse da territorialização, né, de como você se organiza coletivamente e começa a exigir. Elas foram tão importantes nessa organização que a universidade teve que tomar postura, teve que se colocar e colocar alguns freios, né, aos absurdos que elas passaram.
Mas, assim, gente, é um processo, isso com meninas muito jovens, nesses ambientes profundamente arcaicos, é um processo de adoecimento. Havia meninas, teve suicídio, teve caso de suicídio, e um nível de adoecimento psicológico imenso, de não resistir à brutalidade que é. Então, assim, a gente está falando do ambiente de trabalho, a gente está falando do ambiente doméstico. Imagina quando elas conseguem superar tudo que elas passaram, vão para um curso de exatas, né, das engenharias, e o que elas ainda passam ali. Vocês me lembraram, vocês começaram a falar nisso, eu me lembrei e falei, nossa, que resiliência que é ser mulher, né? Que resiliência que é a gente sobreviver, permanecer vivo e ainda não desistir, porque tudo é feito para elas não continuarem. E ela não. E quando passar num concurso, vai para trabalhar numa sonda sem banheiro feminino, igual a mim. Olha lá, tá vendo? Eu vou trazer a Denise, Dê. Eu queria que você aproveitasse agora a gente já chegou nas 20 horas, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, porque a gente vai conversando, o tempo passa, né, gente? O tempo passa, a gente nem vê. Mas eu queria que você aproveitasse, fizesse os comentários das provocações que Bárbara trouxe, mas aproveitasse para também dizer o que é central, que você não pode, como secretária, ir embora sem falar, tá? Para deixar já o seu recado final. Ok. Acho que, primeiro, dialogando com o que a Bárbara falou da desigualdade salarial, eu acho que a gente tem que pegar firme numa conquista muito recente, que é o envio para o Congresso Nacional e a aprovação pelo Congresso, o envio pelo presidente Lula, junto com a ministra Cida Gonçalves, da lei que garante a igualdade salarial, a secretária Rosane Silva, a secretária de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, trabalhou muito por essa conquista, e agora a sanção pelo presidente da regulamentação da lei. Então, já passamos por 3 etapas: o envio ao Congresso Nacional, a aprovação e agora a regulamentação da lei que garante igualdade salarial. E que, para que a legislação vire prática e realidade, saia do papel, é fundamental o papel dos sindicatos, do Ministério Público do Trabalho, dos governos municipais, estaduais e federal, num processo de constante avaliação e exigência por parte das empresas de que sejam transparentes, de que mostrem os salários, os planos de cargos e salários, etc. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de agora pegar firme nessa luta pela igualdade salarial. E vem aí também a Política Nacional de Cuidados. Então, um dos editais do Ministério das Mulheres, lançado esse mês, foi para entidades da sociedade civil trabalharem a questão da autonomia econômica e para a implementação pelas prefeituras de lavanderias públicas, que é exatamente para facilitar, aliviar a vida das mulheres. É um início, é um começo, é um impulsionamento, mas que é fundamental nesse debate da divisão. A gente fala historicamente na divisão sexual do trabalho. Hoje o nome mais moderno é a política de cuidados. Mas a gente sabe o quanto é fundamental tocarmos nesse assunto, e mais, que tenham políticas públicas de Estado que garantam o apoio à implementação do trabalho de cuidados e o estímulo para que homens também assumam esses trabalhos. E, no mais, falar da transversalidade. Para nós, quando eu estou falando aqui, enquanto secretária nacional de enfrentamento à violência, da construção de políticas transversais, em especial no Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, a gente está falando de ações primárias, onde, junto com o Ministério da Educação, a gente precisa trabalhar nas escolas e nas universidades uma cultura de paz, de igualdade entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, entre a juventude, que as universidades incluam no currículo o debate da igualdade de gênero e o respeito à diversidade.
Eu estou falando de um trabalho em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério da Igualdade Racial, para que nós possamos enfrentar esse índice altíssimo de violência contra as mulheres negras. Então, ações primárias de prevenção, ações secundárias de acolhimento para quem já está em situação de violência, que são a implementação de serviços, ações terciárias, que é a reparação por meio de políticas públicas, como, por exemplo, a indenização dos órfãos do feminicídio. É uma reparação, é uma indenização. É chocante um país ter que assumir que precisa indenizar órfãos, portanto, que o feminicídio é uma chaga muito forte, mas isso também sensibiliza, além de amparar essas crianças que perderam suas mães e que os pais, na maioria dos casos, estão presos porque cometeram feminicídio. Então, essa questão do racismo ela é muito forte, porque ela é interseccional mesmo. Não tem como implementar políticas públicas eficientes sem pensar com todos esses olhares, todas essas categorias de opressões que uma mulher negra, pobre, se for lésbica, mais um preconceito, mais uma opressão a ser enfrentada, se for portadora de deficiência, enfim, essas opressões todas se cruzam. Não há uma hierarquia, mas quando elas se encontram no mesmo corpo que expresse todas essas características, a dificuldade de enfrentar o preconceito e acessar direitos é bem maior. Então, no nosso plano de trabalho tem um foco muito grande na transversalidade. O nosso plano de trabalho tem esse foco. Não é fácil. Não é fácil, porque cada ministério tem o seu plano de trabalho, o seu orçamento, mas o que dá para dizer é que os diversos ministérios estão muito sensibilizados com a ideia de oferecerem, pactuarem metas muito concretas, cada um na sua área, saúde nos direitos sexuais e reprodutivos, educação na mudança da mentalidade, assistência social nas diversas reparações, Ministério da Justiça na implementação das DEANs, delegacias especializadas em atendimento às mulheres 24 horas, nas patrulhas Maria da Penha, etc., para que nós possamos enfrentar esses índices altíssimos de violência contra as mulheres. Então, com essas palavras aqui, para não me alongar, eu vou concluindo o nosso diálogo. Dê, eu quero você outras vezes aqui, tá? Sinta à vontade, quando você quiser falar de coisas centrais, porque a gente tem esse olhar aqui com muito cuidado e quer dar visibilidade. Porque tem isso, né? Um governo anterior que destruiu tudo, vocês estão construindo tudo, estão com um monte de ação e a gente não populariza, não dá tempo de falar. Então, e só para constar, acho que a Thaísa trouxe elementos muito consistentes de como essa não percepção da violência é perpetuada, é defendida, é tratada, é naturalizada na nossa sociedade, nos casamentos, nas relações familiares. Acho que ela trouxe exemplos muito bacanas, assim, de como isso gradualmente vai sendo disseminado e cristalizado na mentalidade. Por isso, esse enfrentamento à misoginia é tão fundamental. Muito bem. Thaís, eu espero que essa rede sua não te judie tanto, meu Deus do céu. Eu conclua, minha querida, dê seu recado final. Que a rede da Thaísa, olha, troque de operadora, viu? Não, tá chovendo bastante, tem chovido bastante aqui, aí tá trabalhando um pouquinho mais. Ela nem sempre é tão ruim, mas não. Primeiro, agradecer você de novo por ter convidado e estar aqui junto de Denise e Bárbara, que são maravilhosas e mulheres que dedicam a vida, né, à liberdade de outras mulheres. E acho que é isso, assim, o caminho ele não é um caminho curto, né? Mas às vezes, para as mulheres que estão no seu território, parece um caminho solitário. E não é assim. E isso que você disse sobre a organização é importantíssimo, porque
combinaram de matar a gente, mas a gente está combinada de sobreviver, de não morrer. Então, tem organização de mulheres nas escolas, por estudantes, nos locais de trabalho, nas comunidades de bairro. As mulheres se organizam de acordo com as suas realidades, então a gente tem a significância do feminismo de N maneiras, mesmo aquelas mulheres que não se reconhecem dentro da palavra feminismo, que é uma palavra extremamente atacada e é atacada com objetivos, né, com financiamento. Então, não é por acaso, assim, as coisas não se reproduzem na sociedade por acaso, né? Existe um financiamento para a manutenção de um status e de um Estado e de uma cultura. E a organização das mulheres, a organização coletiva das mulheres, que esse coletivo pode ser 3, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 1000, mas ela é importantíssima para que as mulheres elas consigam ter essa certeza que eu tenho de que não é uma luta solitária. E uma mulher que passa por assédio no seu local de trabalho, muitas vezes tem essa impressão de que ela está sozinha. Uma mulher que vive violência doméstica, por toda a forma que a sociedade é organizada para constranger, para culpabilizar, ela passa muitas vezes por situações se sentindo sozinha. Então, por isso é tão importante as mulheres estarem organizadas nos sindicatos, as mulheres estarem organizadas nas suas igrejas, as mulheres estarem organizadas nas suas universidades, nas suas escolas, na sua comunidade de bairro, porque a gente não está sozinha. Então, não é uma luta... Quando a gente pensa nessa luta de forma solitária, ela parece impossível. Mas, como a gente não está sozinha, ela não é. Ela é possível. E o caminho que a gente está traçando e que as meninas estão no Ministério das Mulheres buscando essa interseccionalidade de todas as pastas, é o caminho que a gente precisa procurar da emancipação das mulheres. Então, precisa emancipar todas as mulheres. E para emancipar as mulheres negras, que acumulam diversos tipos de opressão, o bom seria se a gente pudesse escolher uma só, né? Ah, não, quero só essa opressão aqui. Mas as opressões, elas se acumulam. Tem a opressão econômica do capitalismo, tem a opressão do machismo estrutural, tem a opressão do racismo, tem a opressão das transfobias, da LGBTQI, APN+, fobias. Então, as opressões vão se somando. Então, tem vários tipos de política e precisam existir vários tipos de políticas para emancipar todas as mulheres ribeirinhas, as mulheres das águas, as mulheres das florestas, as pescadoras, as mulheres dos povos tradicionais, as mulheres quilombolas, as mulheres dos povos originários, as mulheres negras, que são a maior parte das mulheres no país, e que sofrem junto com toda a população negra um extermínio, um genocídio, uma violência absoluta na sociedade, que da mesma forma que como o machismo estrutura a sociedade, o racismo estrutura a sociedade, e ele não se reproduz também de forma de por acaso. O racismo também é financiado, o racismo também é pensado. Então, você tem sites financiados, grupos financiados para a perpetuação de violências que vão manter um grupo que está no poder, na manutenção do poder. Tudo isso é bem encadeadozinho, assim, não é natural. Essas violências todas não são naturais. E eu acho que essa é uma das barreiras mais difíceis da gente romper na sociedade, que é desnaturalizar a violência. Quando a gente fala em cultura da paz, parece uma coisa assim meio final de Miss Universo, e não é assim. A gente vive numa violência absoluta que oprime a classe trabalhadora inteira. E o que a gente vai fazer sobre isso? Quando a gente está falando sobre cultura da paz, a gente está falando de desconstrução de violências que são naturalizadas, do racismo, do machismo, da LGBTfobia, do apagamento das histórias dos povos originários, do que está sendo feito no campo, no país, nos setores rurais. E aí eu espero muito que o nosso governo consiga imbuir de verba o Ministério das Mulheres para ele. Porque o Brasil tem um município
é muito município. Para você fazer chegar as políticas públicas em todos os municípios, porque a gente discute muita política pública aqui da zona urbana, né? Então, a gente está falando da Casa da Mulher Brasileira, então é uma realidade para a gente aqui na zona urbana, graças ao governo falecido, que eu não falo mais o nome dele, quase... Até nós, da zona urbana, quase perdemos essa política pública. Mas é uma política que tem município que nunca recebeu, assim, que nunca chegou lá, porque são muitos municípios. Então, quando a gente fala de política para a mulher, a gente não está falando de uma política de menor importância, a gente está falando de um ministério que precisa de apoio, de verba, de que as pessoas estejam fazendo construção nos seus territórios, de que tenha trabalho de base, de que os movimentos sociais, e não apenas os movimentos de mulheres, os sindicatos, os movimentos... Gente, a Thaisa ficou muda para mim. Fechou, Thaisa, seu microfone. E eu acho que ela travou. Ela tem toda a razão, e eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa olhar. Fazer política pública para as mulheres é fazer política para a maioria da população, e é fazer política também para criança, é fazer política também para idoso, é fazer política para quem está no cerne de tudo isso. Né? Então, assim, é um ministério que ele deveria ter tanto recurso como tem o da saúde, como tem da educação. Thaisa, você voltou, minha querida, eu vou deixar você só se despedir, porque a gente já estourou todo o prazo que tem, eu dei uma complementadinha aqui no seu raciocínio, e eu queria agradecer demais a Denise esse tempo. Denise, as secretárias vêm aqui sempre com a agenda correndo, a gente dá 40 minutinhos, que bom que você conseguiu ficar o programa todo, estou muito feliz. Quero você mais vezes aqui. Maria, eu quero voltar para falar o ano que vem das casas das mulheres indígenas que nós vamos construir. Ah, que maravilha, que maravilha. Okay. Então, pode só falar para mim, Fro, eu quero, tá saindo, eu quero falar que a gente faz um programa sobre isso e que nos interessa muito. Thaisa, dá tchau para o povo, porque a gente precisa cortar, mas eu te chamo mais vezes, pode deixar. A rede dela hoje não... Não, só reafirmar, quando a gente fala de política para as mulheres, quando a gente fala de política para as mulheres, a gente está falando da política da sociedade, a gente está falando da transformação da sociedade. Então, é assunto de todo mundo precisa se imbuir de argumentos, se desconstruir, e não é quando a gente não está atacando nenhum homem, a gente não está falando de nenhum homem específico, a gente está falando da cultura que existe na sociedade, que não está funcionando para a sociedade, nem para os homens, nem para as mulheres, e nem para ninguém, e como que a gente constrói isso de novo. A gente constrói caminhando, mas caminhando juntas até que todas nós sejamos livres. Muito bem. Companheira, me ajude, que eu não posso ficar só, né? Com você, a gente luta melhor, vive melhor, se protege melhor. Bárbara, minha querida, Thaisa, querida, Denise Mota Dal e todo mundo que nos acompanhou. Uma mulherada linda contando as suas histórias aqui no chat, algumas coisas muito doloridas. Esse programa, ele também foi um processo de cura. Tem um pouco isso também. Quando a gente se reúne, quando a gente começa uma ouvir a outra, né, com a delicadeza que foi esse programa, a gente também ajuda as nossas espectadoras que estão lá, esse grupo querido aqui da Fórum, né, que se expõe e consegue falar depois de tanta violência. Então, para a Aline, para a Deise, para a Patrícia, para várias mulheres que estavam aqui hoje, né, agradecendo a gente, porque é bom também ouvir quando elas percebem que tem uma política correta, uma política séria, como a Denise está fazendo, como a Cida está fazendo, como a mulherada toda que está naquele ministério, que é tudo mulherada de luta, tudo mulherada porreta. A gente confia pra caramba, porque sabe que com pouco elas vão fazer bastante, né? A gente conhece que essa galera luta e tenta, né? Com esse orçamento difícil que a gente está, mas a gente já está vendo as coisas caminhar. Então, para todos vocês, gente, um beijo imenso, boa noite, bom final de semana e até quinta-feira que vem.
Até. Boa noite. Boa noite.